Bom dia, bom dia. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos mandar aqui o convite para as pessoas assistirem a nossa live. Para quem quiser compreender um pouquinho mais sobre si, compreender mais os aspectos da vida adulta, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, mais um dia maravilhoso, para a gente estar falando de questões que nós vivenciamos no nosso dia a dia, que nós passamos por ela, porque a vida está em constante movimento e não adianta a gente reclamar do que está acontecendo. Nós temos que compreender por que eu estou passando por isso, por que está sempre se repetindo na minha vida. E é toda essa construção que nós estamos fazendo aqui no decorrer da nossa jornada. Hoje é a nossa 11ª live, eu estou muito feliz, porque nós já passamos a metade e hoje eu quero trazer para você justamente essa percepção que às vezes nós achamos que o tempo cura tudo, né? Se você já passou por várias situações na sua vida, já teve muitos desafios na sua vida, você já deve ter ouvido essa frase: o tempo cura. Com o tempo isso se resolve. Mas deixa aqui nos comentários para mim, eu quero saber se você é uma pessoa que acredita que o tempo vai curar as suas questões, os seus desafios, as coisas que você precisa ultrapassar. Me diz aqui, deixa aqui nos comentários para mim. Você acredita que o tempo cura tudo? Que com o passar do tempo as coisas elas se resolvem? Se você tem um problema, se você tem uma dívida, você acredita que, ou se você está passando por uma questão de saúde, você acredita que o tempo vai curar isso? Que o tempo vai resolver essa situação? Então nós às vezes justificamos as coisas sem tomar uma compreensão, sem ter uma compreensão de como de fato as coisas acontecem na nossa vida. Então, essa reflexão é para a gente perceber que o tempo, ele só tem uma finalidade: passar. Eu comecei essa live há 11 dias atrás. Se eu tivesse ficado lá achando que eu ia conseguir falar com mais pessoas, conectar com mais pessoas, trazer o meu trabalho, será que ia acontecer? Será que se eu esperasse ali ia acontecer? Ou eu tenho que entrar em movimento? Então, isso mostra para nós que o tempo por si só, ele traz alguma contribuição, mas ele não resolve as coisas. E é em todos os aspectos da nossa vida, seja no emocional, seja no profissional, seja na nossa vida amorosa, seja na nossa saúde, na nossa prosperidade. O tempo não cura nada, ele não resolve nada. Agora, o que pode acontecer é que enquanto você está passando por esse tempo, vivendo, você pode estar observando e através dessa observação você pode compreender que existe um movimento necessário a ser feito. Aí sim. Aí as coisas podem caminhar para melhor para a sua vida. Porque você aí vai trazer uma compreensão que foi o movimento, a ação, que fez com que as coisas mudassem, que fez com que as coisas começassem a caminhar. Né, começasse a seguir. Por exemplo, quando nós estamos construindo uma casa, o que é preciso ser feito? É preciso ser feito um processo, né, entrar em ação, para que as coisas comecem a ser vista. Né? Uma casa, ela começa da base, gradativamente, vamos ali construindo, colocando tijolos por tijolos, né, cimento, todo o material necessário para a construção dessa casa. Aí no primeiro dia você vê ali um movimento, você vê que algo começa a aparecer. No segundo dia você já começa a ter uma percepção, você já começa a ter uma ideia de como que as coisas vão ficar, as coisas começam a ir se organizando, se alinhando. Então, nós temos que perceber que tudo que nós queremos na nossa vida é como se fosse a construção de uma casa. Precisa de uma base, precisa de um alicerce para ser sustentado. Então, é isso que esse olhar que nós precisamos trazer para a compreensão
dos nossos desafios na nossa vida. Tudo que nós queremos na nossa vida, nós precisamos compreender que existe uma ação, um processo. E aqui, na proposta da jornada de volta para casa, é justamente essa proposta, de você compreender que o tempo vai passar como passa para todas as pessoas. Agora, o que vai trazer a construção emocional na sua vida é o movimento, é o entrar em ação, é preparar o terreno, é fazer o que precisa ser feito, é limpar esse terreno se for preciso, é tirar as ervas daninhas que estão lá, preparar tudo isso para que você possa ir solidificando as paredes emocionais que você precisa na sua vida. E não achar que com o tempo vai aparecer alguém para fazer, ou alguém vai vir aqui te ajudar, ou alguém vai fazer por você. Nós falamos ontem sobre a questão das pessoas que esperam um salvador, ou que ela acredita que alguém vai ser o resgate dela. Né? Ninguém vai poder fazer esse trabalho por você. Esse trabalho dessa construção interior é cada um que precisa buscar suas ferramentas, buscar os seus equipamentos, ou pedir ajuda, também é possível pedir ajuda, para entrar em ação. E essa é a proposta, porque o tempo por si só não resolve nada. Nós olhamos muitas vezes no contexto, né, de relacionamento, as pessoas têm passado muito por essa questão, né, de estar sofrendo nos relacionamentos, nos grupos, onde eu recebo as pessoas, elas relatam demais essa questão dos relacionamentos amorosos. E nós temos que compreender que, às vezes, a pessoa termina um relacionamento e ela diz assim, com o tempo isso passa. Aí ela entra em um novo relacionamento e aquele relacionamento vai embora de novo, ou acontece várias situações, aquilo não corre bem. Às vezes ela pode até estar no relacionamento, mas é briga constante, é aquele inferno na vida dela, aquele inferno na vida dele. E a pessoa não tem paz. Ela está com uma pessoa, mas ela não se sente realizada porque não há uma sintonia no relacionamento. Mas aí o que acontece? Ela separa larga aquele relacionamento. Ela sai fora daquele relacionamento. E ela procura, em um terceiro relacionamento, alguém que compreenda e que traga a paz que ela quer, a harmonia que ela quer viver, o equilíbrio para a vida dela. Só que perceba que vai repetindo o ciclo. E dentro, né, da inteligência emocional, a gente falamos do ciclo da autossabotagem. Porque ela não compreendeu ainda que ela precisa olhar para algo, que é necessário fazer lá uma faxina, tirar as ervas daninhas que estão causando todo aquele resultado que ela está tendo na vida dela. Então eu conheço várias pessoas a nível de relacionamento amoroso, que elas terminam os relacionamentos e elas pulam de galho em galho, arranjam outros filhos, traz mais problema para a vida delas, não que filho seja problema, mas no sentido que fica tudo perdido, tudo desorientado. A pessoa não consegue muitas vezes dar resposta para ele, não consegue dar resposta para os filhos, não consegue trabalhar, não. A vida vira aquele emaranhado. Não está bem emocionalmente e vai passando mais daquilo para frente. Muitas vezes volta para viver na casa dos pais e não consegue compreender e não sai dessa repetição de padrão. Não sai desse ciclo vicioso. Está sempre buscando fora, sem compreender que ele precisa limpar esse terreno, que é o seu terreno interior, para construir, fazer a construção solidificada, construir uma estrutura forte em si, para depois entender compreender que pode sim, né, construir um relacionamento, mas com outras bases, com outro entendimento, com outra compreensão. Então, quando se termina um relacionamento, o que seria o ideal? O ideal era que a pessoa passasse primeiro pelo luto. Vivesse esse luto, mas não no luto de deixar o tempo passar. Não, não é esse luto. Mas no luto, de viver o luto, mas olhando para as suas fragilidades, olhando para as suas dores, compreendendo as suas feridas, compreendendo e trazendo, né, uma outra perspectiva sobre o que é relacionamento, o que a pessoa quer para a vida dela. Qual é o objetivo que ela tem de um relacionamento. Compreender que existe a necessidade de um movimento ativo para ela entender. E aqui é a terapia,
uma conversa, é o apoio familiar, é o seu resgatar, né? É o autorresgate de si mesmo. Então, esse processo, ele precisa ser visto, ele precisa ser vivido, para que em um próximo relacionamento você possa trazer uma construção mais saudável. E não compreender que é o outro que precisa trazer para você algo para te fazer feliz, para fazer com que sua vida tenha sentido. Não, viva o luto, deixa o tempo passar, mas entrando em ação, percebendo o que faz sentido para você. Quais são os seus planos, quais são os seus objetivos, o que você quer para a sua vida daqui a 5 anos, por exemplo? Quais são as suas metas? E traga alguém, busque alguém que queira compartilhar dessas metas, desse crescimento. E aí sim, aí o tempo vai realmente passar e vai curar, e vai transformar. Mas não foi o tempo, foi a sua ação, foi o seu movimento diante da adversidade, diante da dificuldade. E hoje existem várias técnicas, ferramentas que te ajudam, te auxilia na construção desse caminho. Você não precisa passar sozinho. A gente está sempre aprendendo e sempre trazendo outras compreensões, outras percepções, porque nós levamos uma vida inteira fazendo as coisas de forma errada, de forma menos boa, digamos assim, né? Não vamos tirar aqui o conceito de certo e errado, porque nós só podemos falar que fizemos errado se nós soubéssemos, se nós tivéssemos compreensão do que seria certo. Mas eu acredito que, assim como eu, vocês também, não tinham essa compreensão. E às vezes ainda não têm essa compreensão. Porque não nos foi ensinado, nós não sabíamos como fazer, fomos fazendo com o melhor que tínhamos e que podíamos, com a consciência que tinha. Mas a gente não precisa continuar repetindo sempre do mesmo jeito. A gente pode escolher fazer um pouquinho diferente. A gente pode buscar uma outra compreensão. E é esse o processo que a gente precisa viver, e essa é a proposta aqui do nosso trabalho. É a proposta das lives que a gente tem feito, desses bate-papos, da interação lá nos grupos, para que a gente possa buscar um outro olhar, uma outra compreensão, e não ficar repetindo o que não funciona, o que não dá certo. Se você saiu de um relacionamento e você entrou em um novo relacionamento, mas que não está bacana, que não está bom, não está trazendo harmonia, você não se sente feliz, realizado naquele relacionamento, algo está te dizendo aí. Olha o alarme. E é esse alarme que você precisa prestar atenção. E não é achar que é o outro que está fazendo pouco por você. Não, a responsabilidade é sua. De olhar para isso. Mas por que eu aceito isso? Por que eu busco pessoas com essas características? Por que eu busco sempre esse tipo de relacionamento? Então, veja que onde é que a gente precisa olhar? E todos nós temos, né? Todos nós temos algo interno esperando esse olhar. É a dor do abandono, é a ferida da rejeição, é a ferida da humilhação, é a ferida da traição, é a ferida da rejeição. São feridas que são muito profundas e elas foram iniciadas lá atrás, em outro momento. E você tem que olhar para essas feridas por você mesmo. Pode ter sido com a mãe, com o pai, a sua percepção. E enquanto nós não olharmos para essas feridas, nós não vamos compreender qual é o movimento ativo que eu estou fazendo aqui, porque nós achamos que é racional. Aí eu escolho essa mulher porque ela é uma mulher honesta, ela é uma mulher assim, ela é uma mulher assada, eu escolho esse homem porque esse homem é provedor, ele parece ser um homem protetor. Não é racional, é o nosso emocional disfarçado do nosso racional, do nosso agora, que faz a escolha. Então, racionalmente, nós só somos o agente atuante. Mas, na verdade, o que está comandando todas as nossas escolhas, todo o nosso processo, é o nosso emocional. E por isso é que é tão importante e é tão necessário que a gente compreenda esse emocional. Como eu costumo dizer, o nosso emocional é o nosso guião, é a nossa bússola.
Ele vai te norteando, ele vai te trazendo direção. E está mais que comprovado que nós, racionalmente, é 5%, inconsciente é 95%. Então, quem é que domina? E o nosso emocional é esse inconsciente, que você não lembra o dia, você não lembra a hora. Mas quando aparece alguma circunstância, alguma situação na sua vida, os gatilhos, as lembranças de algo lá atrás, elas vêm, elas disparam. E aí você pensa que é o que está acontecendo agora na sua vida, mas não é. Já está comprovado pela ciência que não é. O nosso inconsciente, ele está o tempo todo atuando nas nossas vidas. E nós temos uma necessidade muito grande de sermos amados, de sermos vistos. Faz parte da nossa biologia. Nós fazemos todo o movimento para sermos amados, para sermos vistos, porque em algum momento lá atrás eu compreendi que eu não fui amada, que eu não fui vista. Então, de forma inconsciente, eu faço todo o movimento agora no racional, na minha vida adulta, para ser amada, para ser vista. Mas muitas vezes eu não olho para mim. Eu estou ainda esperando que alguém venha me dar esse amor, que alguém venha suprir esse buraco, esse vazio. E não entra em movimento, eu não entro em ação para me conhecer, para saber o que eu gosto. Dentro das novas ferramentas que existem hoje, qual é a minha linguagem de valorização? Como que eu me sinto amada? Eu não faço o meu trabalho. Eu espero que o outro adivinhe. Às vezes nem comunico. O diálogo é uma coisa que nos relacionamentos é muito raro acontecer, porque nós não aprendemos a expressar aquilo que nós temos vontade. Falar aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse. Ou receber do outro. Mas hoje em dia existem as ferramentas. Existem, por exemplo, as 5 linguagens de valorização, que é um teste que nós fazemos, em uma análise de perfil comportamental, e você sabe como é que você se sente amado. Você pode fazer com seu filho, você pode fazer com seu marido, você pode fazer com a sua esposa, e vai te trazer qual é a forma que você se sente amado. Não é a forma que às vezes o outro te entrega, mas é como você se sente. E às vezes é toque físico, às vezes é tempo de qualidade, às vezes é ato de serviço, às vezes é dar e receber presente, às vezes é palavra de afirmação. Compreende? Porque cada um tem o seu jeito único. Então nós precisamos nos abrir no nosso processo e trazer essas novas abordagens para ter uma outra compreensão. Que hoje existe formas diferentes de nos relacionar primeiro conosco e depois com o outro. Quando eu compreendo que eu tenho uma linguagem própria de me sentir amada, eu parto do princípio que o outro também tem. Veja que até a nossa empatia muda, porque você tem compreensão que assim como você pode se sentir amada por afeto, por carinho, por abraço, o outro de repente pode se sentir amado quando ganha um presente. Se sente visto. Então, hoje é possível isso. Na altura dos nossos pais, no tempo dos nossos pais, não tinha todas essas ferramentas, todo esse conhecimento. Hoje tem. Eu faço com meu filho de 8 anos. O meu filho adora toque físico e tempo de qualidade. Então, adianta eu ficar dando ele presente? Eu ficar falando palavra de afirmação para ele o tempo todo? Não é a forma que ele se sente. Então, nós não aprendemos a expressar como que eu me sinto amada. Então, cada um tem a sua linguagem, cada um tem a sua forma. E quando você conhece isso, você fala para as pessoas. Olha, eu sinto que me ama quando me abraça, quando me dá carinho, quando me dá atenção. Ou então, se você trouxer um presente para mim, eu sinto que é a melhor coisa do mundo. Ou quando você me valida, eu sinto a melhor coisa do mundo. Então, nós vamos compreendendo, nós vamos buscando entrar em movimento nesse processo de autoconhecimento, de compreender o que faz sentido para mim, o que eu gosto, o que eu quero, através das ferramentas que existem hoje, que estão disponíveis para nós. Nós podemos falar com profissionais de qualquer parte do mundo. Eu troco muitas vezes serviços com uma colega que está nos Estados Unidos. Eu atendo clientes na Bélgica, no Brasil, em Portugal, em várias partes do mundo eu atendo pessoas. Espanha.
Então, veja que hoje, com a informação, com a tecnologia, nós podemos começar o nosso processo no conforto da nossa casa. Eu estou trabalhando, eu estou em casa, eu trabalho de casa, no conforto da minha casa. Por quê? Eu me abri para o novo. Eu fui compreender como que as coisas funcionam agora no mercado de trabalho, mas também pode ser no mercado de desenvolvimento pessoal, do meu crescimento, da minha cura emocional. Como é que funciona? Antes, como que funcionava? Você só tinha aquele modelo, aquele padrão. Você ia num médico, num psicólogo, tomava remédios, como por exemplo eu fui orientada a fazer. Quando eu iniciei o meu processo de depressão, de crise de pânico, fui na médica de família e ela disse, olha, você toma essa medicação, faz assim, assim, assim. Se quiser, procura um psicólogo para você falar e para você conversar com ele. E vamos observar o que vai acontecer. Só que não, né? Comigo as coisas não funcionam nesse passo de tartaruga. Não é para mim. Respeito todos os profissionais e também não estou dizendo que você não faça. Eu não me encontrei no convencional. Eu gosto das coisas com mais compreendendo a origem das coisas. E foi a minha busca, foi esse despertar para esse conhecimento, para esse entendimento que existem origens para aquilo que eu estou vivendo hoje. E essas origens, elas são emocionais, que eu trilhei esse caminho e me trouxe todo o despertar que hoje eu estou vivendo na minha vida. Então, esse agir, esse movimento, eu não esperei o tempo passar. Eu já estou divorciada há 3 anos, mas não foi esses 3 anos que eu fiquei lá atrás, esperando o tempo passar, reclamando dos relacionamentos, reclamando da vida, ou sorte, ou sina. Não fiquei nesse caminho. Eu fui entrando em movimento, compreendendo que eu precisava fazer a minha parte. E que existe um caminho, um processo a ser trilhado para que as coisas aconteçam nas nossas vidas. E todos os dias eu faço esse processo. Eu continuo nesse processo. Porque foi uma vida inteira tendo percepções e compreensões que não traziam resultado na minha vida. Só que agora eu quero outros resultados. E se eu quero outros resultados, eu preciso compreender como que esses resultados serão construídos na minha vida. E entrar em movimento, entrar em ação. E essa sempre é a proposta do nosso trabalho. Que você possa se abrir para ouvir, para compreender, para estudar e fazer aquilo que faz sentido para você. Experimentar, testar na sua vida aquilo que faz sentido para você. E não simplesmente ouvir. Tem que entrar em movimento. Foi uma das coisas que mudou muito a minha vida. E muda muito a minha vida justamente por essa questão. Quando eu escuto alguma coisa, eu não fico ali esperando, eu testo. Eu não vou tirar a conclusão só por aquilo que a pessoa está me dizendo. Eu vou testar na minha vida e vou ver se aquilo funciona. Então, por isso que eu tenho bons resultados e resultados rápidos, porque eu vou testar na minha vida. E aí sim, a partir daquele ponto de vista, eu posso dizer que aquilo funciona para mim ou que não funciona. Então, tudo que eu falo para os meus clientes, quando eu trago para eles uma observação, é porque eu já testei na minha vida. E assim como funcionou na minha vida, pode ser também que se ele testar, ele possa ter uma compreensão que pode também funcionar na vida dele. Então, por isso é que eu vou buscando sempre o conhecimento, sempre outras fontes, para ter uma compreensão e uma percepção de até onde aquela ferramenta me leva, aquela ferramenta me traz. Não existe ferramenta que resolve tudo. Cada ferramenta vai trabalhar um ponto da sua vida, um ponto do seu problema, para que você ultrapasse ele. Então, as ferramentas, elas se complementam. Por isso que eu sou apaixonada por estudar. Porque assim eu tenho uma abordagem para trazer para o meu cliente um outro olhar na construção da vida dele. Para que ele ultrapasse a jornada dele de forma mais leve e mais tranquila. Então, sempre compreendo que o que ajuda na cura é o movimento e não é o tempo passar. E a cura é um processo ativo. O tempo é só o cenário. Quem é o protagonista é você. É o agir. É entrar em movimento. Então, não fique mais esperando o tempo passar para que as coisas aconteçam. Não procure distrações, baladas, sair, beber, achar que isso vai trazer para você, vai preencher você do vazio que você sente. Não vai preencher. Várias pessoas chegam para mim e dizem, eu já me separei há 1 ano. E como que você está? Me sinto assim, me sinto assado.
E o que você fez nesse processo? Eu saí, até me relacionei com outras pessoas, mas não tem algo que eu não sei o que é ainda. E o que é isso? É o vazio emocional que a pessoa está buscando lá fora para que alguém venha suprir. É uma tristeza que lá fora, por mais que ela saia, depois que passa todo aquele alvoroço, ela volta para casa se sentindo vazia, perdida, desorientada, triste, frustrada. E o tempo, aí sim, o tempo vai passando e ela não compreendeu isso ainda. Ela acredita que fora dela vai vir o Salvador, a Salvadora, para a vida dela, para o problema dela, para a situação dela. E posso garantir, não vai vir esse Salvador. O Salvador é você. Você é que precisa ser o seu primeiro Salvador. Porque só você pode saber o que é melhor para você. Só você pode saber qual é a vida dos seus sonhos. Só você pode saber o que você quer viver. O que faz seu coração cantar. O que te traz alegria. Quais são os teus sonhos. E não espere ninguém fazer por você. Porque pode até aparecer alguém que queira fazer ou que faça. Mas vai te cobrar um preço. E às vezes esse preço você não está disposto a pagar porque o outro também tem dores. O outro também tem problemas, o outro não está inteiro. Todos nós somos pessoas quebradas que estão em um processo de reconstrução. E uns estão mais conscientes, outros não, nem tanto, mas a gente está aqui o tempo todo, circulando, falando com as pessoas, atraindo essas pessoas para nos mostrar que a gente precisa olhar para nós. Então não espere encontrar alguém perfeito, mas alguém que tenha consciência da sua imperfeição. E que também tenha consciência que é o seu movimento, é a sua atuação que vai trazer uma outra compreensão da vida, vai trazer uma outra realidade. Alguém que queira construir uma outra realidade. Eu observo muito quando as pessoas vêm até mim e elas começam a falar do outro, que o outro fez assim, que o outro era assim, que o outro era assado. Por aí já começa a falar o quanto que essa pessoa tem consciência da autorresponsabilidade na vida dela. Porque quem escolheu esse outro? Foi eu? Não fui eu que escolhi o outro. Quem escolheu esse outro foi você. Agora, se você tirar o olhar desse outro de culpa, de julgamento, e olhar para você, o que me leva a escolher uma pessoa dessa? O que me leva a permanecer e estar com uma pessoa assim? Uma pessoa que me maltrata, uma pessoa que me machuca, uma pessoa que não me compreende. Aí você vai encontrar a origem do seu problema. Aí você pode entrar em ação. Deixa o outro seguir o caminho dele. Libera o destino do outro. Não perca seu tempo querendo mudar o outro. Ninguém muda. As pessoas só mudam quando elas têm consciência que elas precisam mudar. Para o bem delas, para a vida delas. Fora isso, ninguém muda ninguém. Isso é a pior ilusão que nós temos. Nem por oração, nem por macumba, nem por feitiço. Nada disso. Ninguém muda ninguém. Não entre nessas histórias, nos contos da carochinha, que se você ficar ali de joelho no chão, você vai mudar o outro. Ninguém muda ninguém. As pessoas, elas mudam quando elas querem, quando elas entendem que precisa. Uma pessoa que tem um vício, ela só muda quando às vezes um médico dá para ela um diagnóstico e fala, olha, se você não para de fazer isso, você vai morrer. Aí ela percebe que é ela que morre, não é o outro que morre, então ela para. Isso é em tudo na vida. Ninguém muda porque o outro quer. Ele pode até ir ali um bocadinho contrariado, mas depois ele volta. O meu pai fumava. E a gente enchia a paciência dele para ele parar de fumar, por exemplo. A minha mãe também falava com ele e tal. Mas ele às vezes parava, voltava. E aí um belo dia, né, o meu sobrinho mais velho, ele pediu para o vovô parar de fumar porque o vovô cheirava mal, né? Ele falava que o vovô fedia, né, o cheiro do cigarro. E aquilo deu um clique no meu pai naquele dia, né? Então, não foi só pela questão, né, do neto, né, mas por ele, porque ele percebeu que ele trazia um desconforto também nas pessoas. Então, ele ficou constrangido com aquela posição, com aquilo que o neto falou para ele. E aí, ele parou de fumar. Mas perceba que ele parou também porque ele tinha uma percepção do que ele causava na criança, né? E ele queria, né, abraçar e estar com a criança, com o neto,
sem trazer aquele desconforto. Então ele não queria mais passar aquela impressão para a criança. Então ele parou de fumar. Então, veja que foi por ele, né? Ele já tinha feito várias tentativas, já tinha entrado em movimento, mas quando deu um clique nele, ele pegou naquele gatilho, naquele gancho e parou. Felizmente parou. Mas foi o querer dele, né? Porque já tinha tentado outras vezes, nós, quanto filhos, também falávamos, mas ele não entendia e continuava fazendo. Mas existem causas, né, mais internas que faziam com que ele encontrasse ali no vício do cigarro o alívio daquela dor que ele sentia, né? Os vícios têm toda uma explicação também emocional, né? Tudo está relacionado com o nosso emocional. E quando a gente compreende isso, é que as coisas começam a fazer sentido. Então, essa foi a proposta hoje do nosso bate-papo. Eu quero saber se a cura não está no tempo, né? A cura está na sua decisão, na sua coragem. Eu quero saber qual é o movimento que você hoje vai começar a fazer pela sua cura, tá? Deixa aqui nos comentários. Compartilhe com os amigos, com a família, essa live, para quem estiver precisando de ouvir esse conteúdo. Nós também estamos com o nosso grupo gratuito no WhatsApp. Venha fazer parte. Você é muito bem-vindo, bem-vinda. Como você está? Lá nós trocamos experiências, aprendizados, compartilhamos muitos ensinamentos para que você possa, né, construir uma vida dos seus sonhos, encontrar o verdadeiro lugar que é dentro de você, fazer morada dentro de você. Então, eu espero você lá no grupo. O link está aqui na bio, tá? Então, vamos lá, vamos trilhar essa jornada juntas, essa jornada de cura e de amorosidade, tá? Um grande beijo para vocês, até o nosso próximo encontro.